Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do podcast do Grupo de Investigação Impérios, Colonialismo e Sociedades Pós-Coloniais do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Quem fala aqui com vocês é o Matheus Silva Pereira, historiador e investigador do grupo e do Instituto. Hoje, especialmente, teremos o primeiro episódio baseado no projeto exploratório que estou coordenando como investigador principal, intitulado Enfermagem em Moçambique, Enfermeiros Africanos, Dinâmicas Coloniais e Imaginários Anticoloniais, 1909 e 1975. Neste episódio, o que a gente pretende fazer é abrir uma discussão sobre várias questões emergentes desse projeto de pesquisa iniciado em fevereiro de 2025, ou seja, é um projeto em andamento. Este tipo de projeto, de médio prazo, procura desenvolver questões e hipóteses de pesquisa preliminares, com potencial para uma exploração investigativa mais ampla. E o que vocês vão escutar aqui, basicamente, são esses primeiros passos da equipe de pesquisa no desenvolvimento do projeto. Para iniciarmos essa conversa, eu tenho o prazer de apresentar a equipe do projeto, que vai intervir na ordem que eu vou apresentar aqui para vocês. São, respectivamente, primeiro, teremos a fala da Patrícia Martins Marcos. A Patrícia é professora assistente na Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. Suas pesquisas situam-se na interseção entre a história da ciência, medicina, raça, gênero e sexualidade. Ela investiga, sobretudo, como as ideias de natureza têm sido historicamente mobilizadas para construir, sustentar e legitimar hierarquias entre as populações humanas. Em seguida, quem vai falar com a gente é a Kate Barbosa. A Kate é professora de História da África na Universidade Federal do Amazonas, no Brasil, onde leciona desde 2015, com uma vasta experiência de pesquisa e de docência na área. Seu trabalho se concentra sobretudo na história da África, particularmente no seu interesse na história da saúde e das doenças no continente africano. Por último, teremos a intervenção do Carlos Fernandes. O Carlos é sociólogo e pesquisador na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, onde também atua como diretor de pesquisa e extensão do importante Centro de Estudos Africanos da Universidade. Seus interesses de pesquisa estão, sobretudo, na sociologia do conhecimento, na história intelectual e condições sociais da produção de conhecimento na África, particularmente em Moçambique. Antes de passar a palavra para os meus queridos colegas, cabe a mim apresentar brevemente para vocês o que é esse projeto. Afinal, o que a gente está estudando quando a gente fala de enfermagem em Moçambique nesse período colonial. E eu começo falando com vocês sobre a partir de uma pequena fonte. Felizmente não dá para mostrar, vocês só têm áudio. Então vou tentar descrever rapidamente ela. Essa fonte é um panfleto, produzido provavelmente na década de 1950, intitulado Panorama Moçambique, escrito pelo historiador português Alexandre Lobato. Nesse panfleto, trazia-se uma foto com um homem negro usando um avental branco em um espaço externo, aplicando uma vacina em uma mulher negra com uma criança nas costas, e uma audiência também toda negra observando essa aplicação da vacina. Na legenda da imagem, encontramos a seguinte passagem, e eu passo a citar a fonte: enfermeiro indígena vacinando a população no mato. O produtor deste documento, Alexandre Lobato, é conhecido para quem estuda a história de Moçambique. Era um conhecido, mesmo autor de obras prolíficas alinhadas com a apologia colonial. O panfleto, elaborado com o apoio da administração colonial, procurava divulgar, propagandear os supostos benefícios do colonialismo português. Entre esses benefícios, entre aspas, estava a expansão da medicina ocidental para áreas remotas de Moçambique, genericamente referidas no discurso colonial como o mato. Como a fonte sugere, as pessoas que administravam esses cuidados médicos eram majoritariamente homens africanos que, pelo menos até 1961, segundo a legislação colonial portuguesa, eram classificados também genericamente como indígenas. Neste caso em específico, tinham ainda um demarcador profissional, os enfermeiros indígenas. Um exemplo emblemático de sujeito classificado como enfermeiro indígena africano no período colonial foi justamente Samora Machel. Samora Machel, para quem não conhece, foi o líder da Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, e o primeiro presidente de Moçambique após a sua independência, mais especificamente entre 1975 e 1986. Samora Machel trabalhou como enfermeiro durante 7 anos, antes de se juntar à luta armada contra o colonialismo português. Mais precisamente, Machel trabalhou no Hospital Miguel Bombarda, atual Hospital Central de Maputo, e na enfermaria da Ilha de Inhaque, entre 1956 e 1963. Apesar desse caso notável, e de fontes como a que acabei de mencionar, ainda há uma lacuna significativa na investigação histórica sobre a formação de um corpo de enfermagem africano dentro da estrutura colonial portuguesa. Pouca atenção tem sido dada às experiências dos enfermeiros africanos, à dinâmica colonial de seus papéis profissionais ou às interseções entre seu trabalho e a construção de imaginários anticoloniais. De maneira geral, as investigações sobre a expansão europeia destacaram a ligação inseparável entre o colonialismo como projeto político, suas ferramentas de exploração e o desenvolvimento da biomedicina como campo científico. Estudos sobre a enfermagem em contextos coloniais mostraram como a enfermagem pode ser entendida como um espaço de tensão e conflitos, especialmente
especificamente no campo dos estudos sobre o colonialismo português e dos africanos e africanas que estiveram sobre esse guarda-chuva de dominação, as investigações sobre biopolítica colonial têm lentamente se expandido nos últimos anos. No contexto do colonialismo português na África, a partir do final do século XIX, o que a gente pode dizer é que os sistemas de saúde coloniais foram estruturados em torno das hierarquias raciais. Postos de saúde, maternidades, enfermarias e hospitais eram segregados em seções para europeus brancos e africanos negros. Desde o início da implementação dos serviços de saúde, os enfermeiros africanos, tanto homens como mulheres, foram essenciais para o funcionamento das estruturas coloniais de saúde, desempenhando um papel fundamental na relação com o poder colonial. Em Moçambique, por exemplo, os enfermeiros africanos constituíam uma parte significativa dos sujeitos que obtinham status legais de assimilado. No entanto, embora algumas interpretações apontem para como esses assimilados, especificamente os enfermeiros africanos, tenham sido utilizados em prol de interesses do colonizador, esses sujeitos também desafiaram a exploração colonial. O exemplo da trajetória de Samora Machel é singular nesse sentido. Os enfermeiros africanos enfrentavam diariamente formas de discriminação e barreiras impostas pelo colonialismo, o que pode ter promovido a construção de imaginários anticoloniais, de perspectivas pós-coloniais e diferentes formas de aproximação com os movimentos insurgentes que questionavam o colonialismo, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, o grupo dos enfermeiros africanos, que a gente vai aqui apresentar brevemente e discutir essa ideia, e todas as ideias que perpassam esse tema, pode ser entendido como um ponto focal da contradição de projetos coloniais que simultaneamente buscavam diferenciar e incorporar as populações africanas ao chamado, entre aspas, mundo civilizado. Nesse sentido, o projeto que aqui começamos a apresentar para um público mais amplo centra-se no período compreendido entre 1909, quando foi criada em Moçambique uma escola dedicada especificamente à formação de enfermeiros indígenas, e 1975, ano da independência do país e da reestruturação de seus sistemas de saúde. Para isso, o projeto está estruturado em 3 perspectivas. O primeiro eixo dessas várias perspectivas que se cruzam é intitulado Escolas de Enfermagem, Enfermeiros Africanos e Colonialismo, onde a gente pretende estudar e analisar os contextos de oportunidades limitadas. A enfermagem oferecia uma forma de mobilidade social. E aí esse eixo coloca algumas questões. Afinal, quem eram os africanos que se tornavam enfermeiros? Quem ensinava nas escolas de enfermagem o que era ensinado? Quando essas escolas foram criadas? Como é que o mercado de trabalho, no contexto colonial, moldou o surgimento de categorias profissionais que cruzavam as populações africanas e esse novo mercado de trabalho no meio da saúde? Um segundo eixo é chamado de enfermagem, gênero e colonialismo. Esta linha de investigação pretende examinar as dinâmicas de gênero na enfermagem sob domínio colonial, questionando particularmente porque a maioria dos enfermeiros africanos em Moçambique eram homens e não mulheres, como é a vasta expectativa da bibliografia sobre a relação entre enfermagem e gênero. Esse eixo explora como as políticas coloniais promoveram profissões como a enfermagem como caminhos viáveis para os homens africanos lidarem com o racismo colonial. E por último, temos o eixo intitulado Enfermeiros Africanos e Imaginários Anticoloniais. Esta perspectiva considera as instalações de saúde, portanto, serviços de saúde, postos, maternidades, enfermarias, hospitais, missões, como locais onde o racismo colonial era vivenciado e negociado diariamente. Os laços e experiências compartilhadas entre esses enfermeiros e enfermeiras africanas são entendidos aqui como promotores de formas de solidariedade e imaginários anticoloniais, especialmente à medida que esses profissionais obtiveram acesso à educação formal e determinados horizontes políticos. Nesse sentido, a gente quer explorar como as práticas desses profissionais se cruzaram com os movimentos de resistência ao colonialismo e as lutas pela libertação nacional. Bom, essas são as linhas gerais do projeto. E eu espero que essas linhas gerais ajudem vocês que estão escutando a gente a perceberem um pouco desse grande guarda-chuva que a gente está tentando analisar. Para avançarmos nessa conversa, eu vou passar agora a palavra para a Patrícia Martins Marcos, em seguida teremos a intervenção da Kate Barbosa e, por último, as colocações do Carlos Fernandes. Bom, Patrícia, a palavra é toda sua. Fique à vontade. Oi, olá. Eu acho que há várias considerações a fazer sobre a intervenção que o projeto pode fazer ao nível da História, Ciência e Medicina, num campo que surgiu mais ou menos nos anos 90 e a que se tem chamado Ciência além do Ocidente. E existem várias dimensões, entre as quais o facto de estarmos a lidar com escolas, com métodos mistos de ensino, com interação de medicina local com medicina ocidental e com essa dimensão de género que é bastante única para o caso de Moçambique, que é o facto de serem enfermeiros assimilados negros, mas serem do sexo masculino. Antes de mais, eu acho que um dos fatores que é mais interessante e que faz uma intervenção muito importante neste campo
ao nível não só da historiografia do Império Português, mas ao nível da historiografia mais ampla sobre o Império Francês, o Império Britânico, vários tipos de imperialismo e o uso da medicina e ciência como forma de dominação, de conhecimento, etc., tem a ver com a própria história da história deste campo, deste subcampo, que é a ciência além do Ocidente. O campo começa mais ou menos nos anos 90, quando os estudos pós-coloniais são muito fortes, e é um campo que se ancora muito na análise pós-colonial e dos estudos subalternos do Império Britânico na Índia. Ou seja, a primeira leva que temos de historiografia incide muito no continente asiático e vem com esse viés teórico e analítico dos estudos subalternos e dos estudos pós-coloniais. Tudo isso tem um viés que também é mais ligado com a biomedicina, mais ligado com um certo tipo de concepção do que são os trópicos, do que são geografias coloniais e de suposta dominação, ou onde os impérios pretendem dominar para conquistar. Posteriormente, aparecem mais os estudos coloniais da América Latina. Queria antes dizer, os estudos levados a cabo pelos estudos subalternos acabaram também por influenciar muito um certo estudo que se foi desenvolvendo da região do Pacífico. Austrália e as ilhas britânicas, mas muito focado no Império Britânico, que tem a sua própria metodologia de criar centros médicos, formar médicos, etc. Depois, quando avançamos para a América Latina, começamos a lidar com outros problemas que têm muito mais a ver com a racialização de pessoas escravizadas, com indígenas, mas continuamos um pouco com esta ideia de a ciência e a medicina como método de dominação. Ao longo desse diálogo, começamos muito a pensar de maneira muito intensa o que é que acontece quando, de facto, e isto tem muita influência tanto dos estudos pós-coloniais como de coloniais, que de facto a ciência ocidental não chegou e não conquistou nada. A ciência ocidental, na verdade, aprendia muito com as populações locais. E o que fazia era um certo sincretismo de metodologias locais, até porque, historicamente, a medicina ocidental não funcionava muito bem. A medicina ocidental nunca funcionou muito bem. Até muito tarde os métodos eram de sangrias, eram métodos extremamente agressivos e invasivos. E por isso também o próprio Império Português, historicamente, tinha dificuldade de conseguir colonos. O degredo foi uma técnica tão usada para povoar o Império porque era muito difícil recrutar colonos. E como vocês sabem melhor do que eu, o povoamento mais organizado do Império Português só começa já na segunda metade do século XX, já bastante tardio. Esse viés dos estudos coloniais e da América Latina criam cada vez mais uma consciência, até porque a ideia de povos indígenas, e os povos indígenas são ainda muito presentes na América Latina, tanto no Brasil, no México, Colômbia. A partir daí começamos a ter muito mais consciência de que, na verdade, o que a medicina ocidental fazia era uma certa apropriação até de técnicas que as pessoas usavam e resultavam. E um exemplo paradigmático disso era a inoculação, que era uma técnica que precedeu a vacina, o desenvolvimento da vacina no Ocidente, e que era uma técnica muito usada por povos, por exemplo, alguns povos africanos. Havia uma tese no Império Português e dentro das fontes portuguesas, havia uma tese de alguma imunidade de africanos a certas condições, que na verdade se devia ao facto de eles fazerem inoculações, terem esse tipo de imunidade desenvolvida. Espanta, diria, é que chegar a esta historiografia tem sido muito mais complicado. Pronto, eu acho que um dos grandes problemas que persiste, existem 2 essenciais. É a exclusão da África. Existe uma historiografia do pensamento africano e dos métodos de cura africano, muito por conta da historiografia do Atlântico e do Atlântico e de pessoas escravizadas, da sua ligação com esse pensamento médico, desenvolvimento de técnicas de cura. Mas não existe tanto ainda uma historiografia mais ampla sobre vários exemplos paradigmáticos de África, com exceção de um campo muito dominante, que era da historiografia francesa, muito ligado a meu ver, com a influência que o Fanon teve no pensamento pós-colonial e anticolonial,
que tem a ver com a psiquiatria, o papel da psiquiatria nas colónias francesas. Então, quando chegamos ao caso de Moçambique, temos muitas coisas únicas. E eu queria falar outra lacuna antes de avançar. É a lacuna de aqui se dividir a história da ciência da história da medicina. Enquanto a história da medicina tem tido abertura para todas estas regiões, a história da ciência tem-se mantido muito resistente à admissão do não-Ocidente no seu campo. E, em parte, talvez seja isso que nos ajuda a pensar porque é que a historiografia da África continua a ter poucos exemplos dentro do campo. No caso das escolas desenvolvidas para Moçambique e dos enfermeiros especificamente, pelas fontes que eu consultei, eu acho que há algumas coisas muito interessantes e que, na verdade, têm em conta problemas mais amplos e problemas históricos do Império Português, que é um império que tinha pouca gente, que vem de um país pequeno, relativamente periférico, e que necessita de muita gente para povoar territórios muito extensos. E que, em função dessa necessidade de povoar para possuir, vai desenvolvendo técnicas mais ou menos, ou aberturas a certo tipo de sujeitos, admitindo-os com alguns privilégios sociais, além do que a sua condição racial normalmente lhes permitiria. O próprio expediente do assimilado já tem um pouco essa noção aí dentro, essa possibilidade de ascensão, não é? Só que, como as coisas muitas vezes aconteciam no Império Português, a coisa correu um pouco mal, ou não correu da maneira que as elites pensavam que ia correr, não é? Que toda a gente ia concordar e executar fielmente as ordens lançadas centralmente por Lisboa. Na verdade, os enfermeiros tornaram-se agentes do anticolonialismo. Mas há aqui outro... Eu acho que as escolas são realmente são realmente entidades muito interessantes, porque aí vemos realmente um local de subversão do poder e um local em que supostamente se cria com o intuito de dominar e acaba por ser um local de recrudescimento e de florescimento, na verdade, de uma certa consciência colonial partilhada. Outra coisa interessante que eu encontrei no arquivo tinha a ver com, antes do estabelecimento das escolas, debates sobre médicos que passaram tempo em Moçambique, no princípio do século XX, década de 20, década de 10, 20, 30, em que se debatia muito realmente qual o modelo de cuidados médicos a ter, justamente por causa desse problema mais antigo que eu já falei, que é o de a necessidade de povoar para possuir. E falava-se, por exemplo, da metodologia francesa, que era uma metodologia mais descentralizada, o que me surpreendeu, na verdade, que era o médico ia a certas cidades. Depois havia a metodologia inglesa, que era uma metodologia do grande hospital. E em ambos os casos fazia-se a avaliação desses modelos, do modelo central, do grande hospital, ao qual seria necessário levar as populações dispersas para receber cuidados médicos, e o modelo do médico solitário que vai junto das populações. Em cada caso, nas fontes que eu encontrei na Biblioteca Nacional destas missões e destes médicos, foi sempre julgado que Portugal não tinha recursos para isto, não tinha recursos no sentido financeiro e no sentido de recursos humanos, médicos ou enfermeiros, para executar este tipo de modelo. E eu acho que aí também temos E depois há o problema também de lidar com populações locais que não falam português e que aí também temos essa necessidade de fazer desenvolver uma tecnologia de biomedicina que chegue às populações de uma maneira que fale mais com elas. E eu acho que aí, nesse sentido, o Império Português sempre teve essa característica de se adaptar muito bem, porque tinha... O objetivo principal era manter o Império e a partir desse momento em que o objetivo é manter a posse, criam-se vários expedientes pragmáticos que permitam esse tipo de projeto e sustentabilidade. E eu acho que faz muito sentido pensar as escolas também nesse sentido, como um expediente de grande flexibilidade, em que eu acho que, por exemplo, a vertente de género, e acho que termino por aqui, só com esta consideração para deixar os outros falar, a vertente de género
de serem enfermeiros homem assimilados é muito interessante, porque realmente é um caso único. Normalmente a enfermagem é uma profissão feminina. Toda a historiografia da enfermagem é uma historiografia sobre mulheres, desde o mítico princípio com a Florence Nightingale. E aqui estamos a lidar com a masculinização desta profissão, que eu acho que há aqui dois aportes, duas vertentes que podem ser interessantes. Uma é o facto de a enfermagem permitir alguma ascensão social, mas ao mesmo tempo ser uma posição subalterna face ao médico, que esse sim seria um branco ocidental. Ou seja, a própria profissão continua a manter uma hierarquia, que era a hierarquia no Ocidente, é a hierarquia de género, e que em África é uma hierarquia mais marcada de maneira racial. E ao mesmo tempo é um reconhecimento que não existem médicos suficientes proporcionar este tipo de contacto com as populações. E a noção, ao mesmo tempo, que é preciso preservar estas populações, mesmo quando não interesse muito ou não haja sequer capacidade de as assimilar a elas mesmas, porque isso tinha mais a ver com o próprio problema da posse. E esta parte de género, eu acho que tem essa noção aí. Aqui, na noção do enfermeiro, temos essa interseção de raça e género, na verdade, porque temos outra vez a negociação de uma subalternização a partir desta hierarquia. E acabo por aqui. Patrícia, obrigado pela sua fala. Eu acho que é um pouco esse exercício difícil, às vezes, a gente fazer nesse projeto, e que tem sido um desafio bacana de encarar, que é também cruzar escolas historiográficas muito amplas e que, por vezes, não necessariamente cruzam entre si, ou elas só se aproximam, mas elas não se entrelaçam, que é um pouco essa coisa da biomedicina, ou uma história da ciência, uma história da medicina, uma história do exercício médico em contextos africanos, os múltiplos impérios, uma história social da população africana em contextos coloniais. E eu acho que esse é um desafio, pelo menos para mim, gostoso de encarar e de enfrentar. Você falou das fontes, por exemplo, da Biblioteca Nacional. Eu me lembrei que está lá na Biblioteca Nacional de Portugal os livros sobre o primeiro congresso médico ocorrido em Lourenço Marques, Lourenço Marques, atualmente Maputo, Moçambique, em 1938, e que discutia muito foi criado para discutir muito dessas questões. Assim como todas as portarias que tentavam coordenar e controlar o espaço urbano de Lourenço Marques na altura, tinham pressupostos da medicina e da higiene da época do início do século XX, mas sempre marcados pelas distinções raciais. Era impressionante, o pensamento era marcado por essa distinção. E aí a grande questão é como é que os africanos lidaram com isso, né? Como é que eles se engajaram nesses debates. E o gênero é um demarcador distinto da maneira como esses africanos, nesse contexto específico, lidaram com essa. Mas eu não vou ficar monopolizando muito, não, senão eu falo demais. E vou passar a palavra para Kate Barbosa. E Kate, fica aí à vontade, o palco é todo seu. Olá, todos e todas. Eu sou Kate Barbosa e quero apresentar um pouco uma discussão sobre o processo especificamente de implantação das infraestruturas de saúde em Moçambique. Esse é um quadro, é claro, ainda preliminar a respeito desse processo, né, que a gente está aqui comentando e conversando sobre, já que essa pesquisa ela ainda, né, está em andamento, então todos nós, toda a equipe ainda se debruça sobre os resultados, né, das pesquisas já iniciadas, e ainda temos, né, algum tempo ainda de investigação arquivística. Então eu resolvi trazer, por isso, um pouco das anotações e das histórias e do que, né, eu pude coletar nesses últimos meses. Esta será uma viagem até o início do século XX, focando aqui especificamente em Moçambique colonial, na cidade de Maputo, que na época se chamava Lourenço Marques, uma viagem que tem como ponto de partida, né, a minha própria viagem, a minha própria ida à cidade de Maputo, né, mais exatamente o Arquivo Histórico de Moçambique, onde passei um período realizando pesquisa no fundo documental da repartição de saúde. No Arquivo Histórico de Moçambique, em Maputo, pude encontrar um dos registros documentais da escola de enfermeiros indígenas, que estamos tratando aqui,
Ali, em 1909, nascia uma instituição ainda pouco estudada na historiografia, mas profundamente simbólica e importante para o nosso projeto, não é? Esse projeto Enfermeiros, a Escola de Enfermeiros Indígenas, que era o título desse espaço, dessa instituição de formação. Pontualmente, a Escola de Enfermagem Indígena aparece em registros da época, né? Ainda de forma muito escassa, e foi raramente citada na historiografia sobre a história da saúde e da medicina em Moçambique. No entanto, interessou-nos investigar as relações de poder subjacentes à política colonial portuguesa a partir do projeto de criação e regulamentação dos serviços de ensino de enfermagem voltados à população local, assim como o papel desses enfermeiros africanos nesse processo. Inicialmente, um pouco do que a Patrícia apresentou, né, desse universo que era masculino. Um espaço que ensinava técnicas médicas, cuidados básicos relacionados à saúde, inserido dentro da lógica de um sistema colonial que separava, hierarquizava, segregava homens e mulheres moçambicanos. Logo surgiram, né, algumas perguntas. Quem cuidava? Quem eram os cuidadores, né, em relação a essa assistência à saúde? Então, decidi falar um pouco como aqui nesse podcast, como essa escola foi criada, quem eram seus alunos, o que essa história nos revela sobre as relações de poder, saúde e resistência em Moçambique. Em 1909, o governo português decidiu criar 2 escolas de enfermagem voltadas para os africanos, uma em Lourenço Marques, outra em Inhambane. Mas por falta de recursos, apenas a primeira foi efetivamente inaugurada naqueles anos. O regulamento era claro: os alunos deveriam ter entre 18 e 25 anos, saber ler e escrever tanto quanto possível, entre aspas, né, que esse é um trecho do documento, eles deveria de fato saber ler, mas tanto quanto possível, e não sofrer de doenças contagiosas. O curso ensinava anatomia, fisiologia, higiene, profilaxia, primeiros socorros e obstetrícia, e noções básicas de obstetrícia. Mas o verdadeiro aprendizado acontecia no hospital, um espaço rigidamente hierarquizado, onde os enfermeiros africanos que finalizavam o curso, depois de um ano, cerca de 1 ano a 2 anos, ocupavam, então, a base da pirâmide social e profissional. Vou ler um curto trecho do documento que regula a escola, né, naquele ano. Abre aspas. Foram criadas as escolas de enfermeiros indígenas de Lourenço Marques e Inhambane. Porém, havendo ponderado o chefe de serviço de saúde sobre a conveniência de pôr em funcionamento apenas a primeira, aprova-se o regulamento da escola de Lourenço Marques. Fecha aspas. Essa decisão marcava o início de um projeto ambicioso: formar africanos capazes de levar cuidados médicos às regiões rurais ou às mais afastadas das áreas ocupadas pelos portugueses, onde não havia médicos europeus, muito menos enfermeiros europeus. Mas, como veremos, essa ideia de cuidado e assistência que visava criar condições, né, na prática de exploração da força de trabalho da população nativa, vinha também acompanhada de controle, desigualdades. Décadas mais tarde, Samora Machel, que já foi citado no início desse podcast, que havia sido enfermeiro antes de se tornar o primeiro presidente de Moçambique independente, escreveu em um dos seus discursos, abre aspas, o hospital foi uma das instituições onde o moçambicano teve algum acesso. O estatuto manteve-se inalterável e inferior em relação à burguesia colonial. Essas palavras ditas em 1979 nos ajudam a compreender a contradição fundamental da escola de enfermeiros indígenas. Por um lado, ela abria a porta, por outro, também reforçava fronteiras. Entre os alunos, voltando, né, a esse processo, a esse período embrionário de formação dos enfermeiros africanos, entre os alunos havia histórias que revelam como o cotidiano dessa escola era atravessado por tensões culturais e políticas. Vou narrar alguns casos curiosos que conseguimos rastrear a partir da coleta documental. Em março de 1910, o aluno Kofene pediu permissão para não cortar o cabelo, porque isso contrariava os seus preceitos tradicionais. Outro aluno, Tinolho, simplesmente desapareceu. As correspondências trocadas entre as autoridades locais citam as dificuldades de recrutamento de alunos,
muitas vezes recrutamento forçado, é claro, e as fugas dos alojamentos. Casos como esses mostram que o ensino de enfermagem indígena não foi apenas uma política técnica, mas também um campo de negociações culturais. Então, esse debate, a fuga, as exigências nesses anos iniciais aparecem na troca de correspondência entre as autoridades de saúde a respeito do recrutamento dos alunos, né, que tinham que permanecer por algum tempo em Lourenço Marques. Embora o regulamento previsse vaga para mulheres, é outro ponto importante que a gente continua investigando nessa pesquisa, os registros mostram que nenhuma mulher africana foi matriculada. Em 1914, as autoridades chegaram a propor a criação de uma escola de enfermeiras parteiras, mas o projeto não se concretizou, ao menos naquela década. Enquanto isso, parteiras e outros indivíduos ligados às artes de curar continuavam atuando fora das instituições coloniais, talvez mantendo, de certa forma, viva algumas formas de conhecimento sobre o corpo, o parto, a cura, e nos anos iniciais, por volta de 1910, 1920, esse debate ainda aparece a respeito da regulamentação das parteiras, né, e das parteiras que não têm autorização para atuar em Lourenço Marques. Isso também aparece nessa troca de correspondência do Fundo de Repartição de Saúde. Os enfermeiros indígenas formados pela escola, voltando um pouco para esses alunos, né, formados pela escola, trabalhavam em condições precárias, com salários baixos e moradias improvisadas, como podemos imaginar. Em 1922, 8 desses enfermeiros escreveram um abaixo-assinado ao alto comissário do governo de Moçambique, dizendo, abre aspas, os vencimentos não chegam para as necessidades básicas, fecha aspas. E eles continuam reclamando a respeito das promoções que eles não recebiam, como que era necessário estabelecer parâmetros, tal como os enfermeiros europeus, para promoções. Os vencimentos eram muito poucos para dar conta da compra de roupas, alimentação, do envio dos vencimentos, do dinheiro para as suas famílias que moravam em outras regiões. Então, essas são algumas questões que aparecem nesse documento de 1922. Esse abaixo-assinado é um testemunho poderoso da desigualdade racial dentro do sistema colonial e também nos fornece pistas a respeito das estratégias desses trabalhadores que buscavam, dentro daquela estrutura, melhores condições de vida e trabalho. Ao observar essa história, fica claro que o Hospital Colonial foi mais do que um espaço de cura, assistência, foi um laboratório de relações de poder, mas paradoxalmente, também foi um espaço de aprendizado, de mobilidade e resistência. Os enfermeiros africanos tornaram-se mediadores entre mundos, entre a medicina europeia, as práticas locais, entre as ciências e os saberes tradicionais. Além disso, ao reivindicar melhores condições de trabalho, reconhecimento da categoria profissional, promoções, suas ações naquele contexto embrionário de profissionalização da enfermagem refletiam um processo de contestação social movido pelos próprios africanos. A criação da Escola de Enfermeiros Indígenas em Lourenço Marques em 1909 mostra como as políticas de saúde estavam profundamente ligadas às políticas coloniais, mas também nos lembra que, mesmo em contexto de dominação, há sempre brechas. Assim, meus objetivos nos próximos meses dessa pesquisa serão refletir sobre o contexto inicial de formação das infraestruturas de saúde, sobre as formas de acesso dos africanos e esses espaços especificamente, né? Sobre como os mecanismos de ascensão e posições sociais privilegiadas daqueles que conseguiam, né, de fato, se formarem e atuarem no mercado campo específico, estava em contraste com a exclusão da esmagadora maioria da população, né? E é um pouco isso que eu queria trazer para vocês, questões para que a gente possa também continuar conversando em outro momento. Obrigada. Obrigado, Kate. Eu acho que é uma coisa
incrível, que é essa coisa que a gente vai mexendo num vespeiro e ele vai aparecendo e crescendo e crescendo e crescendo. E que a gente consegue já ir traçando diferentes perspectivas por esses vários pontos soltos que a gente vai puxando nos muitos arquivos que a gente tem tido o privilégio de acessar, né? A Biblioteca Nacional de Portugal, o Arquivo Histórico de Moçambique, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, o Arquivo do Ministério das Relações Estrangeiras aqui de Portugal. A gente história oral que a gente tem começado a problematizar e pensar também sobre isso. Inclusive é um pouco dessa multiplicidade de fontes e de como é que esse colonialismo, que uma determinada historiografia tem se esforçado para tentar repensar não apenas as divisões entre o colonialismo vespertino e um colonialismo tardio, mas um pouco essa trajetória desses sujeitos africanos dominados ao longo desse século XX, e como é que essas várias experiências foram desembocar em múltiplas maneiras de lidar com as resistências ao colonialismo, e como é que a gente pode encontrar essas resistências em diferentes momentos, e como é que isso projeta nações distintas e formas de independência já no final ou seja, se o Kakeitia analisou essa parte do colonialismo vespertino, desses sujeitos que estão se integrando, interagindo e trazendo múltiplas vivências e experiências para dentro desses espaços de dominação. Eu acho que a pesquisa do Carlos, com um vasto conhecimento do Centro de Estudos Africanos e dos debates sobre a nação moçambicana, pode ajudar a gente a pensar isso. E até eu quero fazer justiça também à pesquisa da Jacimara, sobre as médicas sacerdotisas, produzida na Unicamp, e como é que ela mostra um pouco essa resistência ao colonialismo, já que a gente vai passar agora mais para um período já final do colonialismo, na fala do Carlos, como que essas resistências ao colonialismo passam por várias e múltiplas maneiras de lidar com a cura, com a doença, com a medicina, existentes nessa difícil análise que a gente está tentando aqui cafungar e aprofundar. Mas eu estou aqui já divagando demais, não vou também, de novo, monopolizar tanto. Carlos, a palavra é toda sua, fica à vontade, que é interessante a gente perceber um pouco dessa trajetória que depois desemboca nas lutas de libertação e na própria construção da nação, dentro desses debates sobre esses sujeitos, que são os que vão se tornar os cidadãos moçambicanos no pós-independência. Força, Carlos, a palavra é sua. Ok, obrigado, Mateus. Olá, pessoal que nos está ouvindo. Bom, eu vou fazer aqui uma apresentação um pouco mais fragmentária, não é? A volta, como disse o Mateus, do terceiro eixo, não é? Que são enfermeiros africanos, imaginários anticoloniais. Como abordar esta temática, não é? E estou numa fase ainda da revisão da literatura, de encontrar o material, e agora aqui no Centro de Estudos Africanos descobrimos recentemente 350 cassetes áudio, não é? Que compõem, digamos, uma parte da história intelectual de Moçambique, não é? De material produzido pelo Centro de Estudos Africanos nos finais dos anos 70 e princípios dos anos 80, e que tem muito material sobre essa história oral e sobre a pesquisa do contexto das lutas de libertação. A ideia era escrever uma nova história, não é? Uma história nacionalista revolucionária, uma história escrita pelos próprios africanos, como eles diziam, e que usavam, não é, o método da história oral como um método revolucionário, não é? Naquela altura, esses intelectuais, não só do campo da luta mesmo, não é? Mas também do campo político, diplomático, intelectual, diziam que a historiografia colonial, não é, escrita, estava toda contaminada, não é? Então, a única forma de escrever uma nova história do homem novo, da nova nação, era através do método da história oral, não é? E essas cassetes que nós encontramos, de facto, refletem todo esse trabalho, não é? Num contexto de efervescência cultural, intelectual, logo no pós-independência, não é? Quando Frelimo toma o poder, toma as rédeas do país e quer construir uma nova nação, não é? Socialista. E esses primeiros esforços também da construção e da reconstrução, não é? Nacional acontecem também no campo académico, não é? Primeiro na Universidade Eduardo Mondlane, que era a única, que antes era uma universidade colonial, fundada em 1962 e que depois, em maio de 76, é transformada na Universidade Eduardo Mondlane, não é? É toda esta ideia de que a universidade é que vai ter com Eduardo Mondlane, com os ideais de Eduardo Mondlane, com toda esta nova metanarrativa, não é? Da construção do novo país e da construção de uma universidade popular. Então, esses primeiros esforços são tidos aí, né? Na Universidade Eduardo Mondlane, começa-se a escrever sobre as lutas de libertação nacional,
internacional, sobre esses imaginários anticoloniais, né? Com esse material que nós estamos a trabalhar agora de resgate dessas cassetes, né? Que é um grande acervo de documentos sonoros, né? Que pouco usados, né? Foram usados num contexto específico, né? Da história de Moçambique, né? Com uma agenda também particular, né? Os historiadores, os intelectuais daquela época tinham um enredo muito particular, né? Que eles queriam pôr em prática e de certa forma refletia um pouco este compromisso que os académicos tinham com o poder político, não é? Com a construção de uma nova hegemonia, não é? Pelo Partido Frelimo. E no fundo todos eles, apesar de terem feito críticas, apesar de olhar a realidade de uma forma crítica, apesar de não terem sido um braço meramente intelectual do poder, não é? Todos eles, de certa forma, para usar uma expressão de Antonio Gramsci, não é? O filósofo italiano, todos eles consentiram espontaneamente esse projeto hegemónico. E foi aí onde grandes produções da nova história foram feitas. O Centro dos Africanos, fundado em 76, já, não é, 3 anos depois, com a Ruth First como diretora científica, mas a partir dessa altura havia brigadas de historiadores, não é? 5, 6, 7, até 10, que saíam de Maputo até o norte de Moçambique, mais de 6.000 ou 7.000 quilómetros, não é, de avião, para ir fazer pesquisa lá, não é? Em Cabo Delgado, que era considerado o bastião da luta armada, não é? Como aquele lugar sagrado onde foi dado o primeiro tiro e que para eles era ali onde estava todo esse germen da luta anticolonial, não é? E desse esforço da construção de uma nação, não é? E uma coisa interessante é que as zonas libertadas, que foram, digamos assim, esses primeiros passos, não é? Primeiros territórios onde as operações e estruturas administrativas do poder colonial se encontravam virtualmente paralisadas, não é? Que foram vistas como esse santuário, não é? E que era dali onde se ia pensar o novo país que ia se construir. Estamos a falar dessas zonas libertadas não é? Em 1966. A luta armada começa em 64, as primeiras zonas libertadas começam a aparecer em 66 e essas zonas libertadas, de facto, tornaram-se um elemento central neste novo enredo, né? Da libertação, né? Como diria um historiador moçambicano, João Paulo Borges Coelho, né? Fala o enredo como uma narrativa fechada, teleológica, e que, no fundo, constrangida por todo este ideal de escrever uma história vitoriosa da Frelimo, né? Então, mas foram nas zonas libertadas onde começou-se a pensar todo esse imaginário anticolonial, né? E nesses imaginários anticoloniais, a questão da saúde tornou-se central. Foram lá onde foram instituídos os primeiros serviços de saúde, num contexto de guerra e neste contexto revolucionário das zonas libertadas. Então, esta preocupação pela saúde, apesar de constar já nos próprios programas da Frelimo, né? Da Frente de Libertação de Moçambique, fundada em junho de 62, não é? Podemos ver que logo de início eles começam a pensar nesta questão da saúde. E, por exemplo, no primeiro congresso da Frelimo, em setembro de 62, também no segundo, né, em julho de 68, já começam a se definir, né, e a consolidar o projeto da Organização dos Serviços de Saúde, né? E que, de certa forma, estava muito associado a um personagem importante da história de Moçambique e da história da Frelimo, né, que foi o Hélder Martins, que depois, no pós-independência, foi não é? o primeiro ministro da Saúde, não é? No pós-independência, mas antes disso, em 66, ele, na verdade, é um personagem central, né? Se a gente quer pensar a saúde nas zonas libertadas, ou mesmo pensar a saúde no contexto do pós-independência, não é? Esta figura é incontornável, não é? Para pensar a saúde neste contexto ainda de guerra, não o contexto ainda do pós-independência. Logo no início, não é? Da fundação da Frelimo, o Hélder Martins, não é? Está logo associado à organização deste serviço de saúde, não é? Mas isso é importante também aqui dizer que tudo começou também na diáspora, né? Vocês sabem que a Frelimo foi fundada na diáspora, né? Na Tanzânia, e uma instituição também que teve um papel fundamental nessa questão da saúde foi o Instituto Moçambicano, né? Foi criado em 1964 pelo presidente da Frelimo, na altura, que era o Eduardo Mondlane, e a Janete Mondlane, que era sua esposa, né? Um dos objetivos do Instituto era mesmo promover a educação e saúde desses refugiados, né? Que saíam, grande parte saíam de Cabo Delgado para a Tanzânia, né? Começou com uma instituição de assistência, né? Com uma função mais ligada à educação, né? Tinha uma escola secundária, onde jovens refugiados eram preparados lá, não é? Preparados sempre com esta ideia da militância pela libertação, não é? Então, uma educação não só de matemática, português, geografia, e também com esta
esta perspectiva descolonizada, não é? A ideia era, já não vamos estudar mais os rios portugueses, os reis portugueses, vamos estudar o nosso contexto, não é? Mas sempre associado a esta questão política, não é? Da militância política e tudo isso. Foi um instituto também que teve grandes redes de contactos internacionais, uma coisa que também estou a explorar agora nos arquivos, não é? Países como o próprio Estados Unidos, não é? Algumas instituições progressistas dos Estados Unidos, a União Soviética, China, Holanda, Noruega, Suécia, que apoiavam. Mais tarde, então, é constituído um programa de saúde, né? Por exemplo, em 1966, chega um também combatente da libertação de Moçambique, Aurélio Manav, é um personagem também que foi formado neste contexto das primeiras escolas de enfermagem, né? Em Moçambique, antes dele se filiar à luta de libertação nacional, né? Então, ele já vem para as zonas libertadas como enfermeiro, né? Então, vai ser interessante no projeto ver toda a trajetória dele, né? Sua infância e depois como é que entrou para a enfermagem, não é? E aqui já estou a falar de um contexto em que ele já é militante, não é? E já está nas zonas libertadas, não é? Então, o Aurélio Manav teve um papel também fundamental na construção desse sistema de saúde, né? Nas zonas libertadas, não é? Em 66, por exemplo, a Janete Mondlane consegue novas instalações, onde era o lar feminino do Instituto Moçambicano, é depois transformado numa clínica, com serviço de laboratório e com formação também em saúde, não é? A clínica depois já era estendida não só aos estudantes do Instituto, não é? Mas também professores, os membros da Frelimo, o pessoal, até tanzanianos, né, que viviam ali, beneficiavam disso. Né? Em março e abril de 66 é realizado o primeiro curso de auxiliares de medicina, e aqui tem uma particularidade. Né? Os meus colegas falaram desta questão de género, não é? Muito associada ao género, não é? Dos enfermeiros que eram mulheres. Aqui também há toda esta ideia de tornar a enfermagem não só um curso para os homens. Então aqui é um curso aberto para todos, né? Mulheres e homens. A própria Josina Machel, que se tornou depois uma heroína, né? No pós-independência, né? Também frequentou o curso, não é? Faz esse primeiro curso de enfermagem, não é? Depois há um segundo curso em 67, no contexto da guerra ainda, e tinham várias disciplinas. A Kate falou aqui de algumas disciplinas da escola de enfermagem, período, não neste contexto das zonas libertadas, não é? E as disciplinas também eram as mesmas, não é? Português, patologia, técnicas de primeiros socorros, até algumas lições de cirurgia, anatomia, biologia, né? Técnicas de enfermagem, também obstetricia, puericultura, mas também sem deixar aquela componente da educação política, né? Então havia também cursos de educação política, de ciência política, outras disciplinas. Então tentar sempre conciliar esta ideia da militância, né? Com a questão da saúde, que eram duas coisas quase que inseparáveis. Pois usavam, interessante também, usavam materiais, manuais de educação sanitária ou manuais de enfermagem que estava a ser usado também lá no contexto colonial, não é? Nas escolas de enfermagem, digamos assim, nas zonas não libertadas, vamos dizer assim. Então, esse é um tipo de material que eu estou agora a tentar recolher, não é? Como eu disse, isto aqui é uma fase ainda preliminar de recolha do material que ainda não está muito sistematizado, não é? Nem em termos analíticos, por isso é que eu disse que a minha apresentação agora é meio fragmentária, não é? Então, basicamente, eu penso que é isto. É feita uma conferência, também encontrei algum material nos arquivos da primeira conferência sobre saúde em 1973. Esse material também precisa ser trabalhado. Portanto, em termos fragmentários gerais, é isso, não é? Há várias instituições que nos podem também ajudar a pensar esta questão da saúde, não é? Uma das primeiras instituições de pesquisa, de produção do conhecimento, não é? Que não podemos deixar de falar e também de estudar um pouco mais no projeto, foi o Instituto de Investigação Científica de Moçambique, fundado em 1955, ainda no período colonial, antes mesmo da fundação da Universidade Lourenço Marques, não é? Que foi só constituída em 1962. Em Lourenço Marques tivemos este Instituto de Investigação Científica de Moçambique. Em Angola também havia uma coisa similar, que era chamada do Instituto de Investigação Científica de Angola. Basicamente tinha os mesmos objetivos, não é? Que era de desenvolver nas colónias, né? Angola e Moçambique, né? De desenvolver de forma direta mesmo e prolongada, mas também intensiva, porque havia trabalhos mesmo empíricos, investigação científica, né? Nas áreas das ciências sociais e humanas e também nas áreas já da biologia, por exemplo, das ciências da terra, agronomia e por aí, não é? E é interessante como eles, ainda com um viés muito eurocêntrico e colonialista, né? Falavam ainda da proto-história. Por exemplo, a secção de ciências sociais tinha, digamos assim, programas de investigação no que eles chamavam de etnografia, etnologia, pré-história, proto-história, etno-história, não é? Linguística, não, para perceber as línguas, não é? dos nativos. Não é? Depois também tinha uma componente já das ciências, não é? Biomédicas, não é?
também é importante, vai ser importante também investigar um pouco mais isto, né? E depois, mais tarde, com a independência, o edifício do Instituto de Investigação Científica é um edifício super rico, né, com grandes infraestruturas, passou a ser dos Centros Sul-Africanos, né, em 76, logo um ano depois da independência, né? Eles tomam conta do Instituto de Investigação Científica e fica ali o Centro Sul-Africanos, que depois, como eu falei logo no princípio, né, é o Centro Sul-Africanos que vai se tornar no novo hub aqui em África, né, neste período dos finais dos anos 70 e princípios dos anos 80, né, da produção científica em ciências sociais, do ativismo transnacional, com pessoal de várias partes do mundo a viver em Moçambique, não é? E a contribuir para a construção desta hegemonia socialista, né? E é a partir desses centros africanos que grande parte desta pesquisa, daquelas 350 cassetes que eu falei, foram produzidas. Então, é um material também que está aqui no centro, eu estou ouvindo ainda algumas cassetes, a ver se encontro alguma coisa sobre a enfermagem. Bom, acho que posso parar por aqui, não sei. Carlos, está tranquilo. Obrigado pela essa contribuição, e eu sinto que é um pouco isso que o projeto tem estimulado, a gente perceber como que ainda tem muita coisa para ser feita e como a gente abre muitas pontes distintas para isso. Você falando, eu fui me lembrando de várias coisas que a gente foi cruzando aqui. O Helder Martins, a gente já teve a oportunidade de entrevistei ele há cerca de um mês, mais ou menos, e uma das coisas que eu tentei perguntar para ele, por exemplo, foi quem ainda está vivo, quais dos enfermeiros que participaram durante o colonialismo e depois engajaram-se como enfermeiros na Frelimo estavam vivos, e infelizmente a maioria deles já morreram. Eu acho que o único que está vivo é o João Naftal Shauk, que teve um livro publicado há pouco tempo sobre a sua trajetória. Então essa também é uma história que tem um pouco de urgência para a gente escrever, na medida em que completam os 50 anos das independências, né? A gente perde muita coisa. Mas o que eu queria colocar aí um pouco do que você falou é que como esses enredos de narrativas da nação são muito curiosos. Eu acho que a nossa pesquisa sobre os enfermeiros, essas várias pontes que a gente abre, podem colocar questões sobre esses enredos. Já que o Helder Martins falou para mim que os enfermeiros africanos, a não ser os que se engajaram na Frelimo, eram todos colonialistas, porque se formaram dentro do colonialismo. Mas o que a gente está mostrando é que, olha, talvez a coisa seja mais complexa do que essa relação, mas nesse momento, da década de 60, 70, 80, quando a coisa está pegando fogo, né, literalmente, existe um embate muito grande sobre os rumos dessa nova nação e quem é que foi formado antes por outras perspectivas e outras lógicas, como é que se encaixa ou não se encaixa nesses novos enredos nacionais que estão sendo construídos num contexto de muita dificuldade, né? De ataques externos, de precariedade econômica, e que muita coisa foi feita ainda apesar de todos esses contextos, como uma das consultoras do nosso projeto, a Kathleen Sheldon, sempre gosta de reforçar. Bom, eu gostaria agora de ter a presença da Kate, da Patrícia, do Carlos aqui conosco. Espero que esse seja o primeiro episódio e a gente espera ainda que vocês fiquem atentos, que vamos tentar lançar mais uns, não vou prometer números, mas eu espero que tenhamos algumas entrevistas e mais resultados. Agora para as pessoas terem um pouco da noção do vespeiro que a gente está mexendo e como é que isso abre para ainda muitas perspectivas. E como é um projeto exploratório, o próprio nome diz, financiado pela FCT, é para explorar, então é para levantar questões e não necessariamente trazer as respostas nesse momento imediato, mas é a partir desse levantamento de questões que a gente desafia o nosso conhecimento. É isso, gente. Querem falar algumas palavras finais? Quero agradecer, Matheus, a você, ao Carlos, a Patrícia, pela parceria, e vamos continuar nesse processo por alguns meses. Vamos lá, até o próximo podcast. É isso aí, até o próximo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, valeu, gente. Tchau.